Fala pessoal, eu sou o Rimura e sejam bem-vindos ao Resumindo Manhwa. Pessoal, hoje eu tenho uma novidade. Fechei a primeira parceria para o canal. Conto com a ajuda de vocês, pois é muito importante para continuar trazendo o conteúdo que vocês tanto amam. A parceria é com a loja Likes. Eles vendem diversos produtos, inclusive um relógio inteligente. Ele é super minimalista e com ele você consegue receber todas as notificações das redes sociais e monitorar toda a sua saúde. E pensando em vocês, eu consegui o cupom RECAP15. Clique agora no primeiro link da descrição. Agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O prota se chama Kinsu. Ele estava olhando para uma extensa planície. Com ele estavam alguns bichinhos chamados podongs. Nesse mundo, o MC é chamado de Lloyd Fronteira. Essa história de como um engenheiro civil comum mudou completamente o mundo. Lloyd chama seu servo, chamado Javier, e explica para ele que toda essa planície é dinheiro. Após coringar, Javier acredita que ele ficou maluco de vez. Antes de continuar, vamos acompanhar a história de Lloyd. Assim que ele chegou nesse mundo, alguns anos atrás, quem recebeu a notificação que ele havia sido escolhido pelo Ser Absoluto como candidato desejado aleatoriamente. O prota fica sem entender nada, mas as notificações não param de chegar. Ele agora seria um personagem da história do Cavaleiro Sangue e Ferro. Lloyd se lembra que era a história que ele estava lendo na noite anterior. O prota imagina que estava vendo e ouvindo coisas, mas logo percebe que realmente estava em outro mundo. Sua maior dúvida era porque ele estava acordado do lado de fora. Lloyd estava com muito frio. O frio era tanto que até sua boca chegou a entortar. Ele então recebe outra notificação. Era um status de anormalidade. A boca dele havia ficado desse jeito após dormir na rua. O prota fica furioso com as notificações que estão chegando. Logo depois, ele começa a duvidar de tudo que está acontecendo. E ele fica se perguntando se seria sonho ou realidade. E se fosse realidade, que tipo de pessoa ele seria? Que vive em uma zona rural e dorme na rua. Sua reflexão acaba quando o garoto interrompe ele. Era seu servo, o Javier, protagonista da obra Cavaleiro Sangue e Ferro. O prota se impressiona com a semelhança de Javier com as ilustrações, e fica mais impressionado ainda quando é chamado de Lloyd. A reputação de Javier como espadachim se espalhou por todo o continente na progressão da história. Contudo, de início, ele é apenas um cavaleiro anônimo do Barão Arcos Fronteira. Então a ficha do prota cai, que nessa história ele será o patife do Lloyd Fronteira. Javier fica aliviado por descobrir que o seu senhor tem autoconsciência que ele é um patife. Na mansão, os dois conversam sobre o estado do prota. Ele havia ficado naquela situação após passar do limite na taverna, e como resultado, ele destruiu todo o local. Após sair, ele desmaiou no meio do caminho. Javier iria reportar ao barão sobre o incidente na taverna, mas o prota pediu para ele não fazer isso. Quando o cavaleiro estava indo embora, o prota confirma suas dúvidas ao perguntar se a família Fronteira estava endividada. O prota fica entristecido ao lembrar de toda a história. Na noite anterior, ele leu o último capítulo da obra e o destino que Lloyd teve. No início, o barão e a baronesa foram pegos por um vigarista. Lloyd era um patife que só ficava na taverna, e ele foi eliminado após um incidente. O prota então acorda e percebe que estava sendo um grande idiota, assim como era na Coreia. No dia seguinte, as coisas não estavam boas para Lloyd. Sua mãe foi questionar ele pelos seus feitos na noite passada, e ela pede que, ao menos dessa vez, o garoto peça desculpas. Os dois ficaram verdadeiramente confusos pela reação do garoto, mas o prota ignora e segue para a taverna para poder se desculpar. Todos da cidade, ao verem eles, começam a correr. Até as crianças são proibidas de olhar para o garoto. O motivo é que ele enoja os aldeões. Lloyd então pergunta o motivo de Javier estar seguindo ele. E a resposta era simples, para fazer a guarda. Mas não era a segurança do prota, e sim das pessoas que ele poderia machucar. O prota agora tem dois problemas, e se pergunta qual seria a prioridade. Ou ele limparia a imagem do patife dele, ou cuidaria das dívidas de sua família. Então ele resolve cuidar das dívidas, pois como ele é um sucessor relaxado, ele poderia desfrutar disso até ficar mais velho. Ao olhar o painel, ele procura alguma trapaça que possa usar para ajudar em seus objetivos. Mas as habilidades que aparecem são Escória, uma habilidade passiva, e a habilidade principal, Bandoleiro Problemático. Então ele joga o painel nas alturas, pois não o ajudava em nada. Finalmente, eles chegam até a taverna. Javier percebe haver algo diferente no seu senhor desde a noite passada. É como se ele tivesse se tornado uma outra pessoa. Ao entrar na taverna, o local estava todo destruído. O jovem Lloyd se desculpa, mas o taverneiro já estava em estado de alerta máximo. Mas o prota conversa com o senhor e as coisas se resolvem. Apesar do pedido de desculpa, o taberneiro não parecia satisfeito. Lloyd havia quebrado até as decorações, e para piorar, a mãe do rapaz estava doente devido ao grande inverno. Apesar de ter uma lareira, não era o suficiente para aquecer toda a casa. Ao pensar no pisos aquecidos, o prota fica paralisado com sua nova ideia. Nesse novo mundo, não existe o conceito de piso de laje, de pedra aquecida. Se o prota conseguir construir, ele nesse mundo seria um sucesso de venda.
Como o curso de Kim Il-sung era engenharia civil, ele conseguiu construir sua própria casa no exército. A construção aconteceu de dia e noite. Hoje então se alegra, pois esse é o início da história de como ele irá pagar a dívida de sua família. Ele então parte de volta para a taverna para começar sua história. Com essa decisão, a verdadeira jornada começou e o sistema de RP foi impulsionado. A forma de conseguir RP é se relacionando com o personagem principal. No momento, o RP do Prota não está dos melhores. Lloyd fica imaginando o que seria o RP, mas ao olhar para o Javier, ele descobre. Javier teria menos 30 de pressão favorável dele. Ele então faz o elogio ao garoto para tentar subir seu RP, mas o resultado foi esse. A situação só piorou. No pub, o Prota havia feito um contrato para garantir que o serviço seria feito. E é claro que o dono estava com grande suspeita. Mas então ele resolveu usar uma técnica de patife. Já que ele sempre estava por ali na taberna, ele poderia confiar em Lloyd. O homem se lembra da destruição causada, então assina imediatamente. O trabalho então iria começar. Como era uma área pequena, não precisaria ter medidas exatas. Javier fica preocupado com o novo padrão de má conduta de seu mestre. Além de ameaçar o dono da taberna, ele ainda obrigou a assinar um contrato. Eles então entram em uma conversa de experiência e expectativa, e Javier fica impressionado. Como o Patife está conseguindo falar tão bem agora? O Prota agora só tem um objetivo: fazer com que o Careca e sua mãe sorriem, pois o sorriso dele será a sua fortuna. O processo inicia e ele começa cavando o solo. Logo depois, ele pega as madeiras, que estavam no armazém da mansão de sua família. Finalizando, ele usa a argila vermelha para o exterior. O Prota estava muito exausto com esse corpo fraco, e Javier fica se perguntando como seria possível esse Patife manter sua palavra. Lloyd continua a cortar as madeiras, mas Javier o interrompe para poder ajudar o seu mestre. O Prota então explica como queria o formato da madeira, e Javier, com uma habilidade tremenda, faz todo o trabalho. Lloyd agradece pelo trabalho bem feito e fica impressionado, mas já era de se esperar, já que ele vai se tornar um mestre da espada. Prota, como não é besta, pede ajuda para continuar cavando. Javier se arrepende de ter ajudado o Patife. Em vez de agradecer, ele estava pedindo era mais favor. Mas Lloyd consegue convencer ele, já que Javier estava curioso para saber se seu mestre iria causar problemas de novo. Após muito trabalho duro, eles finalizam a construção. Até uma logo ele colocou. Após finalizar, eles vão verificar o novo problema causado. Mas dessa vez, o resultado foi positivo. A mãe e o dono do pub ficaram maravilhados com essa nova construção. Javier continua sem entender o que estava acontecendo com Lloyd. A forma dele falar e suas expressões mudaram, além de ter trabalhado duro para manter sua promessa. De qualquer forma, ele fica feliz pelo seu mestre. E como recompensa, sua impressão subiu mais 2 pontos. No total, o Prota recebeu 36 pontos de RP. Apesar de ter gastado bastante dinheiro com a madeira, ele não se importava, já que a casa do modelo era meramente para promoção. Algum dia depois, a fila estava grande para fazer o teste na casa. O Prota aproveita para tentar convencer as pessoas de comparecer aos serviços. Havia 2 tipos de serviço, o tipo A, que era a construção toda, e o tipo B, que era só modelar o chão existente. Apesar de toda a demonstração, as pessoas ainda não confiavam no Patife. No meio da negociação, eles são interrompidos pelo pai de Lloyd, Arcos Frontera, e o RP dele era só menos 20. Já na mansão, os dois faziam uma refeição. O Prota tinha medo de seu pai não autorizar que ele trabalhasse na construção. Logo, o Arcos pede para ele contar mais sobre o que estava fazendo. Após uma longa conversa, o Prota tenta convencer seu pai que não estava tentando passar as pessoas para trás. E sim, ele queria ajudar elas. Seu pai então pergunta se ele estava tentando enganar as pessoas devido à situação da família Frontera. Arcos tenta controlar a situação, dizendo que estava tudo bem e que ele iria cuidar de tudo. Seu filho apenas deveria se manter no caminho correto. O Prota então se recorda de sua outra vida, quando seu pai falou essas palavras. Ele achava que realmente estava tudo bem, mas na verdade era tudo uma mentira. O Prota fica até imaginando se ele seria um miserável por causa desse maldito dinheiro. Lloyd então consola seu pai, para ele não desistir, pois ele também iria aguentar firme. Alguns anos atrás, a essa altura, o garoto acredita que deveria ter dito as mesmas palavras para seu pai. Ao sair da sala de jantar, o garoto fica refletindo sobre as solicitações que ele tinha. Havia 32 do tipo A e 57 do tipo B, e ele já havia recebido metade do pagamento por isso. Quando ele andava pelo corredor, ele encontra 2 homens, que são cobradores de impostos. Apesar de ele ser o filho do barão, os homens não dão a mínima para ele. Então ele desconfia quem poderia ser esses homens. Dentro do escritório do barão, os homens o questionam por quanto tempo ele ainda vai demorar e determinam um prazo limite de 5 dias para ele fazer o pagamento. Como o barão não dava resposta nenhuma, o homem fica furioso com ele e pergunta por que ele não vende as coisas de sua mansão para pagar a dívida. O garoto estava acompanhando tudo pela porta e acredita que esse é o momento dele aparecer. Ao olhar o seu painel, percebe que tem 36 pontos disponíveis, mas ele fica se questionando onde usaria isso.
Então a notificação chega, dizendo que ele pode usar os RPs para evoluir suas habilidades. Ao tentar evoluir suas habilidades, aparecem vários conhecimentos para ele. O soberano que manda as notificações sorri do garoto, pois ele é mais inteligente do que parece. O Proto então fica furioso e tenta se defender, pois ele era um bolsista com notas altas. Com esses RPs ganhos, ele poderia evoluir. Ele tinha habilidade de medição básica e design básico. Como ele não sabia como funcionava, ele é obrigado a evoluir as duas. Uma luz emana dos olhos do garoto, e ele passa a enxergar tudo como se estivesse no Minecraft. Inclusive, ele não precisa mais fazer os desenhos. Eles aparecem agora na sua frente como neon. O garoto agora tem mais uma dúvida, se ele conseguiria invocar máquinas pesadas. Então uma notificação chega para ele, dizendo que seria possível. Havia um sistema de fantasia, que ele poderia gastar RP para invocar uma espécie ilusória. Mas como ele tinha pouco RP, ele teria que interagir mais com os personagens para conseguir. Voltando para a reunião, não estava nada fácil para o barão. Como ele não tinha dinheiro para fazer o pagamento, um dos homens propõe para ele vender suas empregadas e sua esposa. Mas o Proto então interrompe a negociação e pede para ver a carta do convite do rapaz. Ele fica sem entender do que ele estava falando. Havia uma lei que dizia que todos os nobres do reino possuíam o direito de proteger seus interesses. Isso significa que entrar na mansão de um nobre sem um convite seria equivalente a uma invasão. Os homens ficam enlouquecidos, pois nunca tinham ouvido falar nessa lei. O Proto então propõe para eles verificarem juntos e chama Javier para ser o mestre do juízo. O Proto então ordena que Javier fizesse seu trabalho contra os invasores. O cavaleiro então retira sua espada e os homens ficam com medo e fogem dali desesperadamente. O pai do garoto não fica feliz com a atuação dele e diz que isso só irá prejudicar mais a situação da família. Lloyd coloca um saco cheio de moedas em cima da mesa de seu pai. O barão fica imaginando que seu filho está extorquindo as pessoas para conseguir esse dinheiro. Mas Javier o acalma, pois ele mesmo irá monitorar o seu mestre para que ele cumpra a promessa com as pessoas. Os dois então se retiram para começar seus trabalhos. No meio do caminho, o Proto se lembra da história de Javier. Depois que o casal foi eliminado, os dois cobradores queriam cavar para retirar os seus corpos, mas nessa hora, Javier não consegue se controlar, e ele mesmo elimina os dois malfeitores. E quando jogaram Javier no tribunal, ele foi declarado inocente, devido à mesma lei que o Proto havia dito para os homens. Lloyd então fica só aguardando a notificação chegar, e a impressão favorável do barão havia aumentado. Agora ele poderia adquirir sua nova habilidade, a espécie de fantasia. Então é isso, pessoal, quero te agradecer por ter ficado até agora comigo. Se ficou até aqui, é porque gostou do conteúdo. Então deixe seu like e se inscreve no canal. Isso vai me ajudar demais. Valeu, até a próxima.